E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre Nike no Vasco, vamos falar também sobre uma possível chegada do atacante Moisés do Fortaleza ao Vasco e mais algumas negociações do gigante. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esqueça de compartilhar esse vídeo aí nos grupos de Vasco, de WhatsApp, muito importante para chegar ao maior número de torcedores possível. Show? Bora pro vídeo, campeão. Para começar, vamos falar sobre Nike no Vasco. Ontem saiu a notícia no período da tarde que o Vasco já está acertado com a Nike para o ano de 2026 para ser a sua nova fornecedora de material esportivo, e nós temos mais alguns detalhes em relação aos valores que a Nike pagará ao Vasco. Os valores da parceria entre Nike e Vasco giram entre 30 a 40 milhões de reais, fora os royalties. Mas o valor exato que o Vasco receberia da Nike é de 26 milhões de reais por ano. Para vocês terem ideia, antes da renovação ali, da extensão de contrato com a capa, o Vasco recebia 600 mil reais por ano. Então é uma mudança drástica. O contrato vai até 2028 com possibilidade de renovação por mais 2 anos. A empresa americana mira 4 grandes clubes do Brasil. Além do Vasco e do Corinthians, o Atlético Mineiro e um time do Sul também estão para fechar. Provavelmente o Internacional. A apuração foi do Sandro Gama. Então, Vasco e Nike já estão ali acertados. A Nike será a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. É algo que o torcedor do Vasco há muito tempo pede, para que a gente tenha uma fornecedora de material esportivo à altura do tamanho da nossa torcida, à altura do tamanho do nosso clube. Até acho que o Vasco poderia valorizar um pouquinho mais esse valor, mas com certeza é um salto de qualidade que tem o Vasco no seu material esportivo, é um salto de qualidade ali que o Vasco terá para os próximos anos a partir de 2026, beleza? E também tivemos essa notícia que saiu ontem ali quase no período da madrugada, já bem tardinho da noite, de que o Fortaleza queria a contratação do zagueiro Léo Pelé do Vasco. Inclusive ofereceram o volante Zé Wellison em troca do Léo. Mas o negócio acabou não evoluindo, não foi concretizado, porque o Vasco falou que não queria o Zé Wellison, não tinha interesse nesse atleta e pediu o ponta Moisés, ponta esquerda Moisés do Fortaleza, bom jogador para você ter no elenco, rápido, de boa finalização, sempre quando entra ali no segundo tempo das partidas consegue fazer um salseiro, fez 7 gols no último campeonato brasileiro, mesmo não sendo um titular constante da equipe do Fortaleza, mas era, digamos que um 12º jogador, sempre estava entrando durante as partidas. O Fortaleza ofereceu o volante Zé Wellison e também uma compensação financeira que não deve ter sido alta para o Vasco não aceitar. O Vasco foi lá, pediu o Moisés, que era o jogador que o Vasco tinha interesse assim no elenco do Fortaleza, e o Fortaleza acabou recuando na negociação, não quiseram evoluir. Vamos ver se vamos ter cenas dos próximos capítulos. Uma coisa é certa, eu acredito que o Léo não vai permanecer no Vasco para a próxima temporada. Tem muitos times aqui, até mesmo do futebol brasileiro, interessados na contratação do Léo. A gente só precisa ver qual é o molde de negócios que o Vasco vai fazer. Uma compensação financeira, mas troca por outro jogador, ou se vai ser somente compensação financeira. Temos que nos lembrar que o Vasco fez uma aquisição do Léo. O Vasco comprou o Léo por 16,5 milhões de reais do São Paulo. Então não foi um jogador barato. O Vasco não pode se desfazer dele de graça, nem emprestar de graça. O Vasco tem que ter uma compensação pelo Léo. Mas a notícia também que temos, essa não é tão boa assim pro Vasco, é sobre o nosso volante Zé Gabriel. O contrato do Zé Gabriel com o Vasco acabou se tornando um problema pro Cruz Maltino, porque o Vasco, assim que renovou o contrato do Zé Gabriel, para vocês verem o tamanho da incompetência das pessoas, renovaram o contrato de um jogador que, cara, para um time que quer ser campeão, você não pode ter o Zé Gabriel no elenco. Foi um jogador que sim, honrou a camisa do clube, correu, se esforçou, mas que não tem a qualidade para jogar em um Vasco da Gama. E quando foi feita a renovação de contrato do Zé Gabriel, 5 milhões de luvas. Esse é o tamanho do absurdo. Somente isso. Depois de jogar a Série B do Brasileirão emprestado ao Curitiba, Zé Gabriel a princípio vai retornar ao Vasco para 2025. Nossa, que notícia assim muito boa. O volante de 25 anos, no entanto, não é peça essencial no planejamento para o ano que vem, e nem tem que ser. O clube está aberto a propostas, mas as obrigações contratuais dificultam eventuais tratativas pelo jogador, que viraram uma dor de cabeça para a diretoria. O Coritiba é um dos clubes interessados em contratar Zé Gabriel para o ano que vem. O Coxa sinalizou ao Vasco interesse em renovar o empréstimo, mas os clubes não concordaram sobre as condições para fechar o negócio.
Em dezembro de 2023, o Vasco renovou por 2 anos com o volante e acertou contrato até dezembro de 2025. O acordo costurado pelo então executivo de futebol Alexandre Matos teve lobby forte de Ramon Dias e Emiliano Dias. Então, essa renovação de contrato do Zé Gabriel com o Vasco foi mais por amizade dele com o Ramon Dias e com o Emiliano Dias. Porque o valor que o Vasco vai pagar pela renovação do Zé Gabriel dava para ter contratado outro volante melhor, que supriria mais ali o que o Vasco precisa, mas ok. E considerava um volante um jogador importante para o elenco. Ficou acertado no novo vínculo que o jogador teria que receber luvas na quantia aproximada de 5 milhões de reais, com pagamento diluído em 2 anos de contrato. O Vasco ainda precisa pagar pouco mais da metade desse valor, cerca de 3 milhões de reais. Além disso, o salário é considerado muito alto pela atual diretoria. No empréstimo ao Coritiba, os clubes dividiram as despesas salariais em 50-50. Então, o Zé Gabriel tinha um salário alto no Vasco, luvas altíssimas pela renovação de contrato de um jogador que, cara, não consegue nem performar no Coritiba na Série B. As coisas são feitas no Vasco de uma forma que não é feita em nenhum outro clube do futebol brasileiro, coisas desse nível, desse naipe. Com certeza o Zé Gabriel não ganha menos de 300 mil reais por mês. Com certeza, ainda mais depois da renovação de contrato. Então, um absurdo, só mais um absurdo aí para ferrar com o Vasco da Gama. Mas a notícia também sobre o possível chegada de jogador ao Vasco é do zagueiro Luizão do West Ham. Ele não joga no time principal do West Ham na Inglaterra, joga no time Sub-21, pelo canal do Pedrosa, pelo Carlos Berbelt. Abre aspas. Quem pergunta sobre o Luizão, a informação que eu consegui apurar é que no momento tem apenas sondagens do Vasco, mas ainda não passou disso. Há conversas frequentes entre Marcelo Santana e os representantes do jogador. Além disso, o defensor tem a vontade de retornar ao Brasil, até porque a esposa está grávida do segundo filho. O West Ham aceita liberar sim o jogador por empréstimo e sem custos, com o clube interessado apenas se responsabilizando em pagar seus vencimentos. Até que o Vasco defina o seu próximo treinador, serão poucas as tratativas que vão evoluir para a formalização de uma proposta oficial. Outros clubes do futebol brasileiro também já foram ligados ao Luizão, entre eles o Internacional e o Fortaleza. Então, se o Vasco realmente quiser esse zagueiro Luizão, tem que resolver isso logo, porque tem outros times interessados. Se o Vasco acha que vale a pena, se ficar esperando até chegar o treinador, com certeza ele irá para outro clube do futebol brasileiro, assim como várias oportunidades de mercado. Então você não pode só ficar esperando quem é o treinador, quem é o treinador. Você tem que definir o modelo de jogo que você quer que o treinador, e você já entende, pô, esse cara pode se encaixar, esse cara não pode se encaixar. Beleza? Mas essas são as notícias do Vasco no momento. Vocês curtiram? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Abração do Francesco, é nóis. Fui!